O marido da prima ficou me encarando e fez algo. Quando contei à minha família sobre isso, eles disseram que eu estava mentindo e agora estão todos me bloqueando, então tive que confrontar ele. Eu, 23 anos, moro com minha prima Rose e seu marido Dumbo, ambos com 33 anos, há mais de um ano por razões econômicas. Tivemos muitos problemas, mas eu conseguia lidar com eles. Há 6 meses comecei a perceber que Dumbo estava me olhando mais. Sempre me certifiquei de usar roupas apropriadas na frente dele e nunca fiquei sem sutiã fora do meu quarto. Mesmo assim, notei que seus olhos estavam indo para outros lugares constantemente, como meus seios, bunda ou mais abaixo. Pensei que era apenas minha imaginação, mas só por precaução, comecei a usar pela casa moletons e calças de moletom grandes e nada justo ao corpo. Mas ainda notei que quando conversávamos ele olhava deliberadamente para outros lugares. Uma noite, enquanto eu estava deitada no sofá rindo de um vídeo no meu telefone, ele veio até mim, perguntou do que eu estava rindo e antes que eu pudesse responder, ele se abaixou e colocou a cabeça nos meus seios em um ângulo que ele pudesse olhar para a tela do telefone. Fiquei em choque e tenho vergonha de ter deixado isso acontecer. Foi quando eu soube que tinha que contar a alguém, especialmente aos meus pais, mas não tive coragem, então persisti. Mais comentários foram feitos, mas o que mais me enojou foi quando ele disse que meus seios ficaram maiores. Perguntei por que diabos ele estava me olhando daquele jeito, mas ele apenas riu. Criei coragem para contar à minha madrasta e ao meu pai e eles ficaram chocados. Eles disseram que eu precisava me mudar o mais rápido possível, e que eu também precisava falar com Rose sobre o comportamento de Dumbo e que eu também precisaria falar com Dumbo. Demorou um pouco para eu insistir, mas finalmente criei coragem para sentar com Rose e contar a ela tudo o que tinha acontecido e que essa era a razão pela qual eu estava me mudando. Ela disse que falaria com ele, mas no final esse era meu problema com ele e eu precisava consertar. Pensei que depois que ela falasse com ela, ele viria até mim e se desculparia ou pelo menos diria alguma coisa, mas isso nunca aconteceu. 2 dias depois, eu disse a Rose que esperava um pedido de desculpas em seu nome e que eu mesma falaria com ele sobre tudo. Ela disse que seria inútil porque ele disse que nunca mais falaria comigo, pois ele alega que não fez nada e pedir desculpas significaria que ele assumiria o que eu aleguei ter acontecido, que os dois iriam esperar até que meu pai voltasse para a cidade para que ele pudesse resolver tudo. Ele alega que estou apenas tentando colocar minha família contra ele e arruinar sua reputação. Saí para trabalhar depois disso, mas no meu estado mental esqueci algo e quando voltei a peguei conversando com a mãe dela. Elas falando sobre como não acreditavam em nada do que eu tinha dito e que os 3 diriam aos meus pais que estou tentando dividir a família. Com 3 pessoas se unindo contra mim, estou preocupado que eles consigam mudar a opinião dos meus pais. Acho que eu estraguei tudo trazendo tudo isso à tona, posso ter acabado de arruinar todo o meu relacionamento com todos, possivelmente arruinado um casamento. E no final estou começando a duvidar até mesmo do meu próprio julgamento sobre o que poderia ter sido apenas um mal-entendido. Eu estraguei tudo por não ficar quieta. Atualização 1. Bem, eu gostaria de agradecer a todos que tiraram um tempo para comentar no meu último post. É por causa de vocês que eu finalmente vi que eu não estava estragando tudo, embora agora meu relacionamento com basicamente toda a minha família esteja. Infelizmente o resultado não foi bonito. Falei com meus pais e a conversa toda foi simplesmente estranha. Para começar, eles não entendem por que demorei tanto para falar. Tentei explicar que para mim esse é um tópico muito sensível e além disso, estava com medo de como todos reagiriam. Segundo, é bem sabido que geralmente tenho uma atitude muito forte e não tenho problemas em mandar as pessoas se ferrarem ou me defender, o que aos olhos deles torna estranho que eu não tenha conseguido fazer isso com Dumbo. Sim, não tenho problema em fazer isso com pessoas que não têm grande impacto na minha vida e para ser honesta, até hoje me pergunto por que não reagi dessa forma com ele. Embora eu quisesse, simplesmente não consegui fazer isso. Mas também sei que se eu fizesse Dumbo e Rose correriam para meus pais reclamando sobre o quão desrespeitosa eu sou e teria sido uma bagunça de qualquer maneira. Terceiro, eles dizem que as coisas não batem porque no final eu nunca segui o conselho deles, que era me afastar da situação e que deveria ter uma conversa com Rose e Dumbo muito tempo antes. Encontrei um bom lugar para morar e falei com Rose, pois honestamente não queria, nem me senti confortável falando com o marido dela no começo. Como eu disse no primeiro post, quando eu disse a Rose que eu ia falar com Dumbo, ela disse não porque ele não ia ouvir e ela concorda que não temos nada para conversar. Eu expliquei isso para meus pais, mas eles não aceitaram. Eles disseram que eu preciso enfrentar Dumbo,
pois ele é quem está causando o problema para mim. Eu disse a eles muito claramente que não iria forçar ele a sentar e me ouvir, mas, de acordo com eles, é exatamente isso que eu deveria estar fazendo. Meu pai diz que no final das contas, eu não sei quais eram as intenções de Dumbo e isso não será resolvido até que ele e eu conversemos. Que muitas pessoas olham para mim e não é grande coisa. Ele está bravo porque eu não fiz nada para resolver esse assunto sozinha, e mesmo que eu saiba que Dumbo não vai ouvir, esse não é o ponto é tentar. Eu os lembrei que ele não estava apenas olhando. Eram comentários constantes, encarando e colocando a cabeça nos meus seios. Eu disse a eles mais uma vez que não forçaria um homem adulto a me ouvir, mas eles continuaram dizendo que eu desperdicei o tempo deles por não seguir os conselhos deles. Finalmente meus pais terminaram dizendo que como eu não fui transparente com eles, então é assim que eles gostariam de manter nosso relacionamento com uma parede erguida. Eu tinha me preparado para dar um passo para trás dos meus pais se necessário, mas o fato de eles terem feito isso porque eu desperdicei o tempo deles simplesmente dói. Eu sinto que eles entraram nessa conversa com a mentalidade de não acreditar em mim e nada que eu pudesse ter dito teria mudado isso. Só o fato de eles estarem me dizendo para forçar esse homem que é 10 anos mais velho que eu a sentar e ouvir, sabendo muito bem que como eu não quero ficar sozinho com ele, a esposa dele teria que estar lá e ela estaria pulando na minha garganta a cada 2 segundos, é como me dizer para virar uma panqueca quente sem luvas e tentar não me queimar, sabendo muito bem que eu vou. Eu sinto que eu realmente estraguei tudo. No final, Rose e Dumbo estão perfeitamente felizes, ou assim parece, ambos ainda têm um ótimo relacionamento com meus pais. Meu relacionamento com todos eles está uma bagunça e estou me sentindo bem deprimida. Quando eu me mudar completamente, estarei em um estado mental melhor, não terei nenhuma pessoa tóxica na minha vida, estarei economizando dinheiro. Pois o novo lugar é muito mais barato e o mais importante, sei que ainda tenho pessoas que me amam e me apoiam, mesmo que sejam muito poucas. Mais uma vez, obrigado a todos que me deram palavras de apoio no meu último post, significa muito. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 2. Eu não esperava atualizar novamente, pensei que tudo tinha acabado quando meus pais me bloquearam, mas não. Desde meu último post meus pais ainda me bloquearam, mas apenas nas redes sociais. Eles têm me ligado desde então e me dito que cabe a mim consertar isso. Que basicamente minha família inteira está brava comigo por tentar destruir a dinâmica familiar, que porque eu ainda não confrontei Dumbo. Todos eles acham que eu estou mentindo e transformaram o que poderia ter sido um momento simplesmente estranho em um grande problema para que eu pudesse ter uma razão adequada, para me mudar e ser independente. Segundo eles, a menos que eu fale com Dumbo cara a cara, terei provado a teoria deles de simplesmente mentir para sair de casa com qualquer um questionando. Eles deixaram claro que acham que eu estraguei tudo ao trazer isso à tona e se eu escolher não confrontar Dumbo, eles vão me bloquear e me verão como mentirosa. A pressão que tenho sofrido para falar com esse homem está me deixando doente a essa altura. Sim, eu poderia simplesmente bloquear meus pais em tudo também, mas isso não os impediria de aparecer na minha casa. E eu sou muito covarde para fazer isso de qualquer maneira. Mesmo que eu esteja surtando, decidi falar com Dumbo hoje à noite, só para tirar meus pais do meu pé. Porque não aguento mais outro telefonema deles me acusando de mentirosa. No fundo, sei que não estraguei tudo ao contar à minha família sobre Dumbo me assediando, mas juro por Deus que se eu soubesse de tudo o que aconteceria, eu simplesmente teria me mudado e ficado de boca fechada. Atualização 3. Para começar, gostaria de agradecer a todos que me deram conselhos e me deram apoio durante esse momento difícil. Isso me deu mais força do que vocês imaginam. Me fizeram algumas perguntas, então vou responder algumas. O motivo que esperei 6 meses para trazer isso à tona é que isso é uma acusação muito séria para trazer à tona. Eu queria ter certeza absoluta de que não estava imaginando nada e que tinha certeza disso. Também estava com medo de como minha família reagiria. Eu não falei com Dumbo desde o começo pois não tive coragem e não sabia como ele reagiria. Então fui até meus pais para obter orientação. Eu não mencionei isso até depois de me mudar pois pensei que meus pais me apoiariam. Agora para a atualização. Depois do meu último post falei com Dumbo.
Embora muitos tenham me aconselhado a não fazer isso, eu cedi e o confrontei. Gravei a conversa inteira como muitos sugeriram e até fiz questão de enviar para algumas pessoas, só por precaução. Dumbo ficou quieto o tempo todo que eu falei e pediu desculpas, embora admita que mantém o fato de que não fez nada. Sua esposa, minha prima Rose, estava rindo, bufando e fazendo comentários paralelos o tempo todo. A vontade de mandar ela se ferrar era grande, mas eu não queria piorar as coisas para mim. A conclusão da nossa conversa foi esta: eles não querem seguir em frente, mas seremos civilizados, manteremos a comunicação no mínimo até e depois que eu me mudar. Ele se certificará de nunca ficar sozinho perto de mim. Por último, que nossa conversa foi basicamente inútil e que mesmo se eu tivesse falado com ele em primeiro lugar, como todos disseram, ele diz que o resultado ainda teria sido o mesmo, o que significa que todos estaríamos divididos. Contei tudo isso aos meus pais esta manhã, pois eles queriam saber como foi a conversa, e mesmo que eu tenha dito a eles que tudo isso foi dito por Dumbo, eles ainda disseram que eu estava tentando justificar minhas razões para não querer ter a conversa com ele. E basicamente eles acham que eu só cedi a isso para provar que não estava mentindo, porque no final, nunca mostrei nenhum sinal de abuso ou disse nada. Eles deixaram claro que eu matei toda a família, e que vai levar tempo para eles se curarem da dor e da angústia que causei, e que no futuro, minha família pode ou não entrar em contato comigo novamente. Eu deveria ter esperado até estar no meu novo lugar e longe dessas pessoas, pelo menos assim muito disso poderia ter sido evitado. Muitos disseram que, como tenho 23 anos, sou velha o suficiente para lidar com isso sozinha. Para aqueles que disseram isso, obrigado. Aprendi que a família nem sempre estará lá para te apoiar. Falar nunca será uma ruim, mas a maneira como você faz as coisas definitivamente pode ser, como você pode ver aqui. Se eu tivesse feito, dito ou agido de algumas maneiras diferentes, acho que o resultado poderia ter sido um pouco diferente. No final, sei que ainda tenho pessoas que me amam e me apoiam, a data da minha mudança está chegando e eventualmente minha saúde mental ficará bem. Enquanto isso, vou me concentrar em fazer as malas e estar perto daqueles que amo. Obrigada mais uma vez por todo o seu apoio. Esta será minha atualização final. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!